A paz, queridos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Amém? Eu queria compartilhar com vocês em livro de João 20, do 1 ao 9. Do 1 ao 9 fala assim: Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. A palavra não diz quem era, mas a história relata que era João. A quem Jesus amava. E disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. No caso, João chegou primeiro ao sepulcro do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. João parou à porta, olhou por baixo da porta, olhou, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Aqui Pedro contemplou e ficou maravilhado do que estava vendo. Versículo 7. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Entrou outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. No caso, depois entrou João. Depois de Pedro entrou João. O que a Bíblia relata? Que no versículo 5, João parou a porta, olhou somente. Ele olhou somente a ocasião, olhou somente o que tinha acontecido. Aí Pedro chega e contempla. Pedro fica maravilhado com o que estava vendo. Mas quando João entra a porta, passa da porta para dentro, o apóstolo João, ele olhou, ele contemplou e ele compreendeu. Porque Jesus já tinha ensinado, aos discípulos, já estava ensinando aos discípulos, e os discípulos já conheciam os gestos, já conhecia como Jesus se comportava, já conhecia os costumes daquela época. E quando João olhou, contemplou e compreendeu o que tinha acontecido naquele lugar, ele tinha um entendimento. Por quê? Porque ele conseguiu discernir e ler o que Jesus tinha deixado para ele ali como sinal. O lençol estava à parte, dobrado. Da cabeça estava dobrado. E como nós sabemos que naquele tempo o costume de deixar dobrado, mostrava que a pessoa iria voltar. Quem estava usando aquele lenço estava mostrando que iria voltar. Eu já volto. Ainda não terminei o que eu tenho para fazer. Eu vou voltar. E é o que Jesus estava falando ali. Mas só que João compreendeu, João teve entendimento e Pedro não teve entendimento. Sendo que os dois eram discípulos, os dois andavam com Jesus, os dois caminhavam com Jesus, os dois ouviam o que Jesus falava. Os dois recebiam a mesma palavra. A mesma palavra. Mas porque Pedro não compreendeu e não entendeu o que tinha acontecido ali? Porque Pedro tinha perdido isso quando ele negou Jesus lá atrás. Pedro nega Jesus e Pedro
perde essa sensibilidade, esse entendimento quando ele negou Jesus. Mesmo tendo ensinamento, ele perdeu a sensibilidade de compreender, de entender o que tinha acontecido, o discernimento. Ele perdeu o discernimento. Quando ele negou Jesus, ele perdeu o discernimento. E muitas das vezes tem acontecido isso. Muitas das vezes nós temos passado a porta, não ficamos na porta, mas passamos a porta e contemplamos, que maravilha. Mas a gente não tem um entendimento, não tem a compreensão, não tem o entendimento das coisas. Pedro passou a porta. João também passou a porta. Não ficou na porta. Ele entrou, passou da porta para dentro do sepulcro. Mas Pedro não teve o entendimento da porta para dentro do que estava acontecendo. João teve o entendimento e a compreensão do que tinha acontecido. Ele teve o discernimento, a revelação da palavra. É isso que nós temos que ter, a revelação da palavra. Nós podemos passar da porta para dentro. Nós podemos ser discípulos de Jesus, andar com Jesus. Mas se você realmente não tiver a compreensão, o entendimento, a revelação, o discernimento da palavra e do ensinamento de Jesus, se aquilo não entrar, não adianta. Você vai contemplar as maravilhas do Senhor, mas você não vai entender, não vai compreender o que o Senhor diz. Aquilo não vai entrar. Então nós temos que se posicionar. Estar na posição e no papel que João estava. Qual o tipo de discípulo nós somos? Nós somos o tipo de discípulo como Pedro, que na hora do aperto negou Jesus, rejeitou Jesus e perdeu o feeling, perdeu o entendimento, perdeu o discernimento, perdeu a intimidade, porque negou Jesus na dificuldade? Ou vamos ser como João, que andava com Jesus, compreendia, entendia, chegou à porta, entrou pela porta dentro. Mesmo não encontrando Jesus, ele teve a compreensão e a revelação do que tinha acontecido. Porque o que ele recebia de Jesus entrava. O que ele recebia de Jesus estava dentro dele. E que possamos ter essa compreensão, e que possamos ter essa revelação, como João tinha. João era amigo de Jesus. Amigo de Jesus. O amigo conhece, o amigo entende, o amigo compreende, o amigo conhece os costumes, o amigo conhece o jeito, conhece os sinais. O amigo no olhar entende o que o outro está falando. O amigo tinha intimidade. Intimidade. Que possamos ser como João, amigo de Jesus e com intimidade. Amém, queridos? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Fica na paz.